Senhoras e senhores, 15º vídeo do canal. Se vocês assistirem um por dia, vão levar meio mês até que terminem de assistir todos. Como não é muito tempo em cada vídeo, acho que não seria tão difícil, né? Tem um vídeo que passa de 30 minutos, eu acabei me empolgando, mas estou tentando maneirar um pouquinho. Eu fico agora sabendo, controlando o tempo ali, que eu, por falta de conhecimento e de testes, admito, não fui atrás antes, mas agora eu fico olhando o tempo de vez em quando. Estou me ajeitando aqui também, estou bem posicionado para tratarmos do assunto hoje, então, para que cada vídeo não... No dia de hoje, ainda dentro da nossa proposta de sempre, repetindo mais uma vez, trazer alguns temas, alguns debates, pensando sempre na nossa responsabilidade social e nosso papel de cidadão, cidadã na sociedade brasileira, ou no nosso estado, ou no nosso município, ou nos nossos bairros, enfim, onde estivermos, somos pertencentes a uma sociedade. Não somos sozinhos, não somos individuais, não chegamos a lugar nenhum a partir apenas de nós mesmos, e vamos falar um pouco disso hoje aqui também, né? Temos que ter a consciência da coletividade, do bem do todo, da progressão do todo, para que cada indivíduo deste bloco totalitário possa ter a sua parcela de ganho, né? Possa ter o seu ganho nessa perspectiva de melhoria. Não só eu por mim mesmo, porque isso não acontece nunca. Eu quero que alguém me traga o exemplo, mas eu daqui a pouco vou afirmar isso, explicando um pouquinho melhor. O tema do dia tem a ver com essa perspectiva de que cada vez estamos mais fechados, cada vez mais colocamos os nossos problemas acima de qualquer outra perspectiva, e quando vemos situações negativas ou pessoas com problemas, cada vez mais nos afastamos. Não estendemos uma mão para... Uma mão foi boa, né? Não estendemos a mão para uma pessoa que precise de algo que demonstre que não está bem, porque nós sabemos, ou pensamos pelo menos, que se a pessoa demonstra uma tristeza, uma insatisfação, ela vai querer colocar para fora um problema, e eu não quero este problema, eu não quero ouvir, eu não quero participar da ajuda, eu não quero auxiliar na condição da melhora, mesmo que do humor da pessoa, porque eu tenho os meus problemas, e é isso que está faltando na sociedade, que nós chamamos de empatia, que é justamente o processo inverso. É você compreender que cada pessoa tem o seu ritmo, as suas alegrias, as suas felicidades, os seus problemas, as suas tristezas, e quando isso aparecer para a parte negativa, porque a parte positiva é mais fácil, quando alguém está feliz e tudo mais, se você não está bem, você talvez até tenta se aproximar para ter, e com isso muitas vezes consegue melhorar o seu humor, que pode auxiliar na resolução do problema que você tem, ou daquele clima momentâneo para o decorrer da semana. Porém, o contrário nós normalmente não conseguimos enxergar. Se eu estou numa situação boa, ou se eu estou numa situação, vamos dizer, normal, que a gente pode entender como boa, com nada me incomodando efetivamente nesse momento, acordei, estou indo para o serviço, estou no trabalho, estou no horário de almoço, estou em casa, estou no fim de semana, e no meio disso, numa estabilidade do meu dia, do meu momento, aparece alguém ou uma mensagem, ou eu encontro alguém que demonstra não estar legal. E é o que nós temos que começar a pensar, a falta de que é o que a gente chama de empatia, para interagir com a pessoa com o intuito de poder agregar algo de positivo dela. E é muito complicado. Primeiro que nós não sabemos como abordar isso. Existe uma cartilha de tá tudo bem contigo? É a primeira coisa. Já pergunta querendo que a pessoa responda não tô legal, mas deixa quieto, tá tudo certo, já vai passar. E eu não insisto, mas eu não deixo de insistir, né? Fica um clima de, bom, eu ofereci, a pessoa não quis, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça está, ufa, ela não pediu ajuda. Essa é a primeira coisa que nós não fazemos. Veja que interessante. Nós oferecemos ajuda já com o intuito de não oferecer ajuda. Nós oferecemos com o propósito de sermos educados, achamos que isso é ser educado. Não, isso não é ser educado. A gente tem que começar a entender que isso demonstra até uma antipatia para com a pessoa, demonstra um egoísmo para com a pessoa, de olhar para ela e dizer, tá, tu não está bem, precisa de algo, soa isso
A pessoa não vai querer uma ajuda. E por mais que você demonstre uma boa intenção, que você seja receptivo, pô, cara, como é que tá? Tudo certo? Quer trocar uma ideia e tal? Por mais que você talvez mude a linguagem, a postura, né? A nossa linguagem, nossa expressão, o jeito de falarmos, né, como nós nos posicionamos, a nossa postura enquanto falamos, pode trazer mais ou menos conforto para as pessoas, mas mesmo assim, utilizar os mesmos artifícios vai nos trazer o mesmo resultado. Por mais que eu esteja demonstrando que estou de braços abertos para ajudar a pessoa, se eu partir do mesmo tipo de linguajar, o mesmo tipo de estratégia, vai parecer que eu quero que a pessoa comente, e aí a pessoa vai comentar, mas eu vou, em algum momento, dizer, não, pois é complicado, eu também passo por isso. Aí nós vamos para uma outra etapa, a da comparação, para dizer que eu já passei por isso e minimizar, porque eu estou bem, ou então de mostrar, não, você foi pelo caminho errado e chegou até aqui. As duas situações não resolvem a questão. Você trazer a solução, ou questionar, ou negativar, ou criticar tudo que foi feito por isso que chegou naquele ponto, não resolve o problema, certo? A coisa já aconteceu, a situação negativa já está posta, e, consequentemente, não tem mais o que se fazer para retornar. Então, ter empatia é abraçar o sentimento da pessoa, deixá-la falar, talvez ela mesma vai chegar a conclusões de alguns itens, e dentro do que for possível de conversar, dialogar e apontar algumas questões, sem o intuito de, finalmente a pessoa viu que estava errada nesse ponto, eu vinha vendo, e aí querer dar uma aula de professor, querer dar fazer uma leitura de, pô, eu sabia que isso ia acontecer, ter uma posição de razão no problema da pessoa. Não, a gente não faz isso. A gente vai abraçando a causa da pessoa e entendendo. A pessoa está desempregada? Tá, mas o que tu fez de errado para chegar nisso? Não, por exemplo, né? Não é isso. Está desempregada, foi demitido. Normalmente não tem uma justificativa, como a gente já colocou, que é bem errado, isso deveria ser mudado. E às vezes a pessoa está procurando empregos, não está conseguindo, nem chamam para entrevistas. E muitas vezes não é culpa da pessoa, do currículo, do que ela está pedindo, da vaga que ela está procurando. Às vezes não está acontecendo. Porém, usando este exemplo, as pessoas normalmente elencam todos esses pontos para tentar entender o que a pessoa está fazendo de errado. Vamos fazer uma outra leitura? Vamos abraçar a pessoa, vamos entender como é que ela está. Vamos, tá, mas no meio de tudo isso, como é que tu estás? Como é que estás dormindo? Está se alimentando? Tá conseguindo sair de casa, se não estiver saindo, pô, vamos dar uma volta, eu todo dia vou fazer tal coisa, ou vamos ali comigo, ou passando ali eu te chamo, te convido para alguma coisa, né, alguma situação de a pessoa, como é que ela está consigo mesma no dia a dia em casa muito quieta, pô, mas fala com pessoas, interage, então ter empatia não é querer resolver o problema e principalmente das maneiras que nós vamos, e sim entender o momento da pessoa, entender a situação, não me colocar em grau de comparação, porque isso é muito ruim, não querer ser o dono da razão e dizer, claro, isso aconteceu por isso, isso e aquilo, e também não negativar gratuitamente o como a pessoa está fazendo. A gente pode conversar, se a pessoa for dando espaço e abrindo a possibilidade, você pode comentar, não, realmente assim, vendo como está colocando, eu concordo que realmente ir por esse caminho talvez não esteja dando certo. Ao invés de dizer, não, mas tu está fazendo assim, então está dando errado. Deixa a pessoa falar, ver se ela quer uma opinião, ver o que tu acha, ver o que ela pensa sobre algum aspecto e aí comentar. O que tu acha disso aqui? Será que talvez não devesse ser diferente? Talvez tentar no outro caminho, já que esse não está dando certo? Ao invés de dizer, esse é o caminho errado. Isso não vai resolver. Isso para todos os aspectos, né? Quando uma pessoa tem um salário, vai no supermercado e liga para alguém, ou está falando ali no WhatsApp com alguém, falando, pô, o preço do mercado não tá bom, né? Fui com tanto dinheiro, achei que ia comprar mais coisas, não consegui. A pessoa do lado, pois é, nem me fala, tal, papapá. Só que você sabe que aquela pessoa tem uma estrutura de vida melhor, e você talvez esteja num caso como eu, com um dinheiro ainda de seguro-desemprego, de ajuda de família que tem um limite, não tem um teto acima para gastar, conversando com alguém que está numa posição legal, bacana, que claro, tem seus problemas e suas dívidas, mas não está na mesma posição que você e quer se colocar nesse debate, ao invés dela dizer,
Tá complicado, né? Sinto por isso, não é um momento bom, mas conseguisse comprar o que precisavas, os produtos que tu consome, deu conta, faltou alguma coisa, posso te ajudar em algo? Não custa, né? Pode ser que você não pense no primeiro momento, pô, mas está apertado para mim também. Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? Isso a gente tem que entender. Dificilmente a gente consegue ajudar pessoas porque a gente sempre cria uma perspectiva de estarmos bem para ajudar. Mas quando nós chegamos num patamar, nós já estamos vislumbrando mais coisas, nós não estamos mais no nosso nível, nós já criamos uma expectativa de subir e precisar de mais, ter um outro estilo de vida, um outro tipo de vestuário, de alimentação, outro tipo de carro, de moradia, de estrutura de moradia, né, de lugares que eu frequento em meus horários de folga, de hobby, de lazer. Então, eu vou ascendendo de acordo com o que eu vou ganhando para usufruir disto. E aí, muitas vezes, em debates, eu me coloco na mesma posição que quem está abaixo. Eu já ouvi um caso, por exemplo, de gente conhecida que me passou. Ele conversa com o coordenador, da equipe e tudo mais, um momento meio que informal, falando da situação financeira, econômica, e todo mundo meio assim, e o coordenador colocou, não, realmente não tá fácil, eu tô aqui, não tô sabendo muito como lidar, porque meu cartão de crédito nunca vem abaixo de 2.000, eu tenho que baixar pelo menos a 2.000, senão não vai dar, eu tô muito, preciso me recondicionar a isso. E aí a pessoa, de uma maneira sutil, talvez podia ser um pouco mais sutil, mas deu para entender, colocou para o coordenador, poxa, mas eu só te peço que não traga esse debate assim para mim, porque tu, que é o meu coordenador, sabe que eu não ganho nem esse 2.000, que é o teu cartão de crédito. Então eu não consigo ter uma afinidade para discutir contigo. É chato eu debater contigo, porque o teu problema é tentar ter o teu cartão de crédito, que é o valor do meu salário. Tu é meu chefe, meu coordenador, tu ganha mais, tudo bem. Mas não é um problema que tu pode trazer aqui e eu ter uma empatia, eu conseguir simpatizar com o teu problema. E isso acontece muito. As pessoas não se colocam nas suas posições, as pessoas querem achar que têm os mesmos problemas que outras e não entendem as suas posições. Todo mundo tem parentes que não sabem se colocar. Eu tenho parentes que ganham muito dinheiro, eu tenho parentes que ganham um salário legal, uma aposentadoria legal, tem parentes que estão nessa mesma situação de o que eu já ganhei de salário, a pessoa paga de prestação de apartamento. A pessoa não vê o que eu já ganhei máximo de salário, nunca ganhou isso nos últimos 15, 20 anos, sempre ganhou bem mais, ganhar o dobro, ganhar o triplo. Mas se você vai fazer um debate econômico, de equilíbrio de custos, a pessoa vai se colocar nessa posição e muitas vezes falando dos mesmos produtos. Um pote de maionese, um pacote de arroz, carne. Poxa, a carne está muito cara. Se a pessoa ganha 3 vezes mais do que eu, ela não pode falar com o mesmo pesar que eu. Ela precisaria entender que não, realmente tá complicado. Mas ela ficar um pouco mais calma, não se equiparar a mim, até com um sentido de empatia. Pô, o cara ganha bem menos que eu. Se eu estou achando que não tá legal, realmente, pô, não tá bom, eu imagino que deve estar pesado, né? Se eu sinto que não tá legal, eu imagino que para ti, mas qualquer coisa, pô, me dá um toque. Não é que é obrigado a oferecer ajuda. Mas se você está botando o mesmo produto, o mesmo problema, e você tem uma estrutura ou uma condição diferente, ou já passou por aquilo e está bem, não é trazer negatividade, nem cobrança, nem criticidade para a pessoa. É entendê-la, é trazer uma estratégia para que a pessoa se sinta confortável em compartilhar aquilo contigo. Não perguntar, tá tudo bem, precisa de ajuda? Isso afasta 90% das pessoas. Tem gente que preciso, porque muita gente também tem, não é orgulho, mas não gosta de querer se parecer rebaixando, né, parecer que está se rebaixando para pedir ajuda para um semelhante. É natural as pessoas terem vergonha ou terem orgulho ou não quererem frágeis. Então, fazer uma estratégia diferente de, pô, eu tô afim de almoçar naquele restaurante hoje no nosso intervalo, vamos lá comigo? Sei que o pessoal vai lá no outro, mas eu queria ir contigo lá, vamos lá? E mesmo que a pessoa, não sei, tal, diz, não, tô te convidando, eu pago, se for o caso, enfim. Ou então escolhe um local que não daria problema no financeiro, mas convida a pessoa mostrando que quer a companhia dela, que aí na hora do bate-papo ali você pode conduzir a situação e a pessoa vai se sentir mais à vontade,
fora do ambiente, fora de um clima, num espaço novo, com menos pessoas em volta, por exemplo, né? Ou então a volta, o término do serviço, o pessoal vai em grupo, né, para o terminal, ou para os seus bairros, ou para o ponto de ônibus, enfim, oferece um outro caminho. Ou vou dar uma passada ali no mercado, vão lá comigo, queria trocar uma ideia contigo. Puxa algum outro tema, de repente, ou queria ver uma questão. Se puderes, né, tenta demonstrar que você quer a companhia da pessoa, demonstre e seja sincero que quer a companhia da pessoa, para daí, a partir disso, ter uma oportunidade de conversar e sempre neste distanciamento. A pessoa está com um problema, a pessoa tem a situação, a pessoa não está bem. Não é criticando, não é fazendo a pessoa relembrar os erros ou os itens que chegaram àquela parte ruim que vai resolver. Se a pessoa for falando, é ir conduzindo e dizendo, mas não se cobra tanto dessa maneira, foi um caminho, não deu certo, não tem o que fazer para voltar atrás. Agora a gente tem que ver então como melhorar isso, ou como alterar para que resolva. Né? Então, concordar com a pessoa se ela se colocar na posição de que houve o erro, mas não ficar, tá, mas pensa aí, o que você fez de errado? Tem gente que consegue lidar assim, mas não é isso que eu estou fazendo aqui agora. Tem pessoas que precisam de um carinho, de uma simpatia, de um conforto, e aí é que entra a empatia. Pensar no outro, em auxiliar o outro dentro do que ela vai precisar naquele momento de conforto. É como ela precisa e não como eu acho que deve ser feito. Porque, além de tudo, muitas vezes, no final da situação, a pessoa vai um pouco pior para casa, fica um pouco pior com a situação, mas você se sente bem, porque você apontou os erros e criticou o que ela fez de errado e agora ela vai fazer certo. Talvez não. Esse é o ponto. Querer ajudar a pessoa não é botá-la na parede. Que botar na parede é uma ferramenta que funciona. Não, isso praticamente nunca funciona. Você cria mais ansiedade, você pode deixar a pessoa com uma situação mais depressiva, mais deprimida, mais angustiada, e você vai se sentir bem que você ajudou mostrando os erros. Não, você foi errado. Você não teve a compaixão e o caminho correto de conduzir aquela pessoa a melhorar, tendo esse carinho, essa compaixão, essa compreensão, então essa empatia para com a pessoa. Vamos tentar ser mais assim? Qualquer coisa, conversamos mais nos próximos vídeos. Beleza? Quem quiser se inscrever, curtir, comentar, fique à vontade, compartilhar, já são 15 vídeos. E daqui a pouco eu tenho mais inscritos, mais visualizações, vai ficar legal. Bacana? Valeu, meu povo. Vamos parar aqui então. Até a próxima.